Era do Espírito. Bom dia, meus caros ouvintes da Rádio Guarujá, AM, 1420 kHz, Florianópolis, Santa Catarina. Meu nome é Narbal Almeida Júnior e eu venho apresentar para vocês o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Eu quero hoje falar para vocês sobre um dos temas mais relevantes do cristianismo e que começou a me chamar a atenção há muitos anos conversando com meu pai. E ele falava que São Paulo tinha sido a pessoa que, no ponto de vista dele, tinha melhor interpretado e exposto a doutrina de Cristo. Eu fiquei com aquilo na cabeça e, com o passar dos anos, muito tempo depois, eu fui estudando a doutrina e fui entendendo melhor a Carta de São Paulo, principalmente a Carta de São Paulo aos Coríntios, e que diz o seguinte em um trecho dela: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se eu não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. Nesse ponto eu quero passar para vocês 3 conceitos para a gente poder entender a abrangência da palavra de São Paulo. Primeiro é o conceito da própria caridade. Segundo o Oxford Languages, virtude que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade, compaixão, benevolência, piedade. A caridade é um amor em ação, que deve ser praticado com gestos concretos de amor e acolhimento. Essa última frase ela foi reescrita por inteligência artificial. E aqui a primeira coisa que nos chama atenção, que a caridade não é só um sentimento, ela é prática, é ação. E temos um outro conceito importante, que é o de benevolência. Também, segundo o Oxford Languages, é a bondade de ânimo para com algo ou alguém, disposição favorável, boa vontade, manifestação de afeto, bem-querença ou afabilidade. Depois nós temos o conceito de piedade, também segundo o Oxford Languages, que é devoção, amor pelas coisas religiosas, religiosidade. Compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, misericórdia. E o último conceito, que é o de beneficência. Também segundo o Oxford Languages, ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo, bem-fazer, filantropia. E denota a prática de boas ações. E voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15,
Fora da caridade não há salvação. No seu item 7 temos o seguinte texto. São Paulo de tal forma compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. E ainda explica. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante ao sábio, do rico ao pobre, e porque independe de toda crença particular. E faz mais. Definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um texto sobre beneficência, e seu item 11 diz o seguinte: a beneficência, meus amigos, vos dará, nesse mundo, as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando, representantes da divindade, entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem a vida, senão as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes de súbito esses semelhantes descorados se iluminarem de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que penetravam como agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome. Mais adiante, no item 17 do mesmo capítulo, nós temos uma palavra sobre a piedade, que é a seguinte: a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais! Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade, mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. Uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo, e esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Desejando a todos um ótimo final de semana e até a próxima oportunidade. Grande abraço a todos. Na Era do Espírito,